Vou fazer igual no IBF. Boa noite, irmãos. Amém. Como é bom vê-los mais uma vez na casa do Senhor. Ainda em poucos, né? Mas que nós venhamos entregar um louvor que agrade ao Senhor. Alguns não vieram pela manhã, mas sintam-se à vontade na casa do Senhor. Retornando agora das férias, né? O pessoal chega a estar bronzeado. Mas vamos louvar ao Senhor, entregar este culto nas mãos dele, porque todos nós estamos aqui para cultuá-lo, para engrandecer aquele que reina nas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, orar e em seguida louvar ao Senhor. Pai da eternidade, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar na tua casa, te louvando e engrandecendo o teu santo nome, Senhor. Sabemos que somos miseráveis pecadores, mas que pela tua graça nós fomos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não para que ninguém se glorie, porque não vem de nós, é dom de Deus. E por isso nós nos alegramos no Senhor. Então nós vamos cantar e louvar ao Senhor diariamente com as nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo, desde já que o Espírito Santo prepare o nosso coração para receber a tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar com o fôlego que o Senhor colocou em nós, com alegria, amém? Vem, sopra sobre nós com o teu poder. Declaramos a uma voz, faz em nós o teu querer. Vem, sopra sobre nós, derrama o teu amor. Essa seja a esperança a todo pecado. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Vem, sopra sobre nós com o teu poder. Declaramos a uma voz, faz em nós o teu querer. Vem, sopra sobre nós, derrama o teu amor. Que a graça seja a esperança a todo pecado. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor,
reino do Senhor venha sobre nós e que nós venhamos proclamar a sua glória diariamente na nossa rotina, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, amém? Vamos continuar louvando ao Senhor com muita alegria, declarando que o nosso general é Cristo e nós devemos seguir os seus passos, amém? Poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o cântico da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Vamos lá, o nosso general é Cristo, seguimos passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar juntos, vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Nenhum inimigo resistirá ao poder do nosso Senhor Jesus. Podeis assentar. Vamos juntos fazer uma leitura bíblica alternada que se encontra no livro de Salmos 150. Amém? Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Amém. Que privilégio é podermos estar aqui para louvar o Senhor. Vamos ficar de pé mais uma vez. E nesse momento você poderá sair do seu lugar para cumprimentar o seu irmão, que faz tempo que não veio aí das férias. Amém. Vamos louvar com essa alegria que vem do Senhor e está em nós. Antes disso, vamos conhecer os nossos visitantes. Tem aqui uma irmã do lado do irmão Julian. Como é seu nome? Maria. Tem mais alguém? Acredito que não, né? Então, como nós recebemos a irmã Maria? Seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre, ou fique para sempre. Amém. Sinta-se abraçada pela nossa igreja. Então, vamos louvar ao Senhor, declarando que nós estamos felizes e isso acontece por causa do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém.
está feliz, grite aleluia. Aleluia! Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Está feliz, cante comigo assim. Oh, Jesus, no coração a gente é feliz. Na condição tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus, no coração a gente é feliz. Jesus, na condição tudo é muito bom. Vamos lá, todos juntos? Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Amém. Jesus é o motivo da sua alegria, amém? Amém. Amém. Nesse momento, eu gostaria de chamar a irmã Simone. Podem sentar. Como vocês sabem, hoje é dia de abertura de missões nacionais. Isso mesmo. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Todo mundo estava agitado, todo mundo entrando com fraternização com todo mundo, né? E agora vai sentar, vamos se acalmar. É uns minutinhos para se acalmarem, né? Mas que bom rever os irmãos depois das férias, né? Alguns irmãos já estão viajando, né? Estão aproveitando até o final, realmente, o início do outro mês, mas graças a Deus, até agora, só notícias boas, né? Então, para melhorar a notícia, nós estamos começando hoje, então, a nossa campanha de missões nacionais, a qual nós vamos também passar este mês e o outro mês trabalhando em cima dessa campanha. Já foram divididas algumas tarefas entre a igreja, os PGM já começaram a trabalhar, né? Que esse final de semana já é o PGM lá do Augusto Montenegro, que já está na recepção, recebendo os irmãos com muito sorriso, com muito amor, e cada domingo vai ser um PGM. Se você ainda não lembra qual é o seu PGM próximo domingo, você pode estar vendo ali na lista, ali atrás, no quadro de transparente ali, você vai estar vendo lá a lista dos PGMs que estão, a data que vocês vão estar. Não esqueçam também do nosso PGzão, que vamos começar já a partir dessa semana, quarta-feira, vamos ter o nosso PGzão aqui na igreja, onde todos vão se reunir para começarmos a nossa tarefa de novo de pregar ao mundo, né, o evangelho, de levar a palavra de Deus aos nossos vizinhos, parentes, amigos, né, quem seja que precise ouvir a palavra de Deus. E nos fortalecer também, né, nesse sentido. Mas o nosso tema
Não colocaram ali o nosso tema ainda, mas eu creio que dá para todo mundo ver aqui, né? Então, o tema é para que todo o Brasil ouça. Bem fácil, né? Para que todo o Brasil ouça. Eu vou contar de 1 até 3 e todo mundo vai repetir esse tema hoje. Vamos lá. Para que todo o Brasil ouça. Esqueci de contar de 1 até 3. Então, vocês foram bem. Mas para iniciar aí foi bom. Vamos lá de novo? Então, 1, 2, 3. Para que todo o Brasil ouça. Ouça o quê? A palavra de Deus, né? Nós temos o compromisso de levar a palavra de Deus em todos os cantos da terra. Nós vamos assistir um vídeo agora um pouquinho que fala sobre missões nacionais, aonde a gente vai começar hoje. Fundada em 1907, Missões Nacionais é uma agência missionária e humanitária que nasceu para alcançar a nação brasileira com o Evangelho de Jesus Cristo. Somos formados por milhares de igrejas e parceiros com a mesma visão e que confiam no nosso comprometimento para promover a transformação de vidas em todos os projetos em que atuamos. Na linha de frente, nossos missionários contam com total apoio emocional, financeiro e espiritual para atuarem nos campos de forma saudável e produtiva. Estamos presentes em todas as regiões do Brasil com projetos de grande relevância social, que possuem credibilidade e resultados consolidados. Aplicamos um padrão de excelência e dependemos de Deus em todas as nossas ações, seja nos projetos de plantação de igrejas, compaixão e graça, evangelismo e também na administração dos recursos que recebemos dos nossos parceiros. Nossa força missionária, com aproximadamente 1.000 agentes, atua na plantação de igrejas, principalmente em campos pioneiros e em diversos projetos sociais. Entre eles, destacamos 2 casas para acolhimento de refugiados e as 44 unidades da Cristolândia, projeto de reinserção social para usuários de drogas em situação de rua. Por meio do Radical Brasil, despertamos, capacitamos e engajamos jovens vocacionados para serem enviados como missionários temporários a todas as regiões do Brasil, com a finalidade de trabalhar na multiplicação exponencial de líderes e de discípulos, nos projetos de plantação de igrejas e em ações de compaixão e graça, proporcionando a estes jovens a condição de definirem seu chamado e continuarem nos campos, ou voltarem para suas rotinas com muito mais experiência de vida. Por meio dos projetos sociais, expressamos em ações a compaixão e a graça de Deus na vida de pessoas que estão em vulnerabilidade social. Realizamos acolhimento e oferecemos abrigo para crianças e adolescentes que vivenciam situação de negligência ou abandono familiar. Nos lares e na Cristolândia Criança, os acolhidos recebem atendimento psicológico e encaminhamento social e jurídico, além de participarem de um programa de discipulado. Os programas Viver e Viver Escola são metodologias que podem ser aplicadas em igrejas, instituições e escolas. Elas visam o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes por meio de atividades que fortalecem os vínculos sociais e familiares, previnem o uso de drogas, o bullying, a depressão, o suicídio, a exploração e a violência sexual. Em parceria com igrejas, realizamos a Capelania Prisional, que tem como objetivo alcançar os apenados e plantar igrejas nos presídios do Brasil, formando líderes que se multiplicam entre os encarcerados. Os voluntários realizam visitas regulares, aconselhamento e estudos bíblicos. Além de apoio social, eles também enviam cartas para discipular homens e mulheres encarcerados por meio do Ministério Grão de Mostarda. O trabalho de maior impacto social dos batistas no Brasil é a Cristolândia, um programa de acolhimento e ressocialização de pessoas usuárias de drogas que vivem nas ruas. Hoje, são 44 unidades em todo o Brasil.
Com mais de 10 anos de existência, a Cristolândia já assistiu milhares de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social e tem sido de grande relevância dentro do cenário destruidor das drogas, criando longos futuros para pessoas que antes não tinham nenhuma perspectiva de vida e estavam à margem da sociedade. O programa é composto por 3 etapas, que oferecem ao usuário de drogas serviços básicos socioassistenciais, programa de desintoxicação e programa de ressocialização, com restabelecimento dos vínculos familiares. Por meio de parcerias, também oferecemos aos acolhidos a oportunidade de concluir a jornada escolar e de cursar o ensino superior. Missões Nacionais também está preocupada em levar a compaixão e a graça aos brasileiros que vivem em locais distantes dos centros urbanos. Devido ao difícil acesso para chegar às comunidades onde vivem, muitos deles estão isolados e não recebem assistência básica de saúde ou outras ações mínimas de cidadania. Levamos a esperança para a Amazônia e para o sertão por meio do barco O Missionário e da carreta missionária. Neles, nossos missionários e voluntários viajam durante muitas horas para socorrer os mais necessitados e oferecer não apenas cuidados médicos e odontológicos, mas também levar a palavra transformadora de Jesus Cristo. O programa Minha Pátria visa acolher refugiados, apresentar a eles o Evangelho de Jesus e auxiliá-los no recomeço de suas vidas no Brasil. Ao acolher refugiados, oferecemos suporte jurídico e oportunidades para a inserção no mercado de trabalho brasileiro e sua plena interiorização no país. Todos os missionários e projetos de missões nacionais trabalham com a visão de igreja multiplicadora para desenvolver a multiplicação intencional de discípulos. Usamos 5 princípios bíblicos para crescimento: oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Aplicamos estes princípios para realizar a evangelização dos surdos, das crianças e também nas escolas e universidades. Contamos com a Rede 316, uma plataforma online que disponibiliza conteúdo 24 horas por dia para a evangelização e discipulado do Brasil. Para gerar tamanho impacto, contamos com o investimento de igrejas, de pessoas e de empresas que ofertam financeiramente para os nossos projetos. Trabalhamos de forma transparente e passamos por 3 auditorias anuais, realizadas pela Convenção Batista Brasileira, pelo Governo Federal e também por uma auditoria externa e independente, especializada no terceiro setor. Todas as nossas ações são feitas com excelência para glorificar a Deus e distribuir de forma eficaz os recursos que recebemos para cumprir a grande comissão. Acreditamos que os campos ainda estão brancos para a colheita, por isso seguimos avante na evangelização do Brasil até a volta de Jesus Cristo. E é isso aí, minha gente. Missões é isso. E só tem tudo isso que está acontecendo aí porque nós levantamos nossas ofertas, mandamos para missões nacionais para que esses projetos possam ser realizados. Não só lá, né, nesses outros lugares, como aqui também. Então, para que esse trabalho continue, nós precisamos ofertar, né, dar aqui, vamos dizer assim, você vai pensar hoje quanto vai ser o meu alvo de missões, quanto é que missões eu preciso dar para missões. Senhor, coloca no meu coração quanto eu preciso doar para missões. Nosso alvo é de 10 mil, mas se a gente conseguir, o que a gente conseguir vai ser mandado, porque é a obra de Deus que está sendo trabalhada. Então, você tem que ter como um compromisso seu, como cristão, não só de orar, né? Não só de ir, mas também de contribuir, né? Nós temos aqui nossas missões locais também aqui no Pará, temos vários projetos. Vocês viram a carreta missionária? A carreta missionária, as carretas foram compradas com o nosso dinheiro. Nós, todos os batistas juntos, compramos a carreta. Ano, se eu não me engano, ano retrasado, né? A carreta missionária veio para o Pará em vários lugares, esteve aqui em Coraci, foi um projeto muito bom, né? E todos puderam ver de perto, quem pôde ir, viu de perto. Então, missões têm que ser feitas, e missões precisam ser feitas por cada um de nós. Não adianta a gente esperar pelo outro só, mas nós também temos que dar nossa contribuição. Então, missões é isso, fazer missões é continuar aquilo que o Senhor já começou
há muito tempo atrás, né? E nós temos que continuar. Ele deu essa missão para cada um de nós. Então, nós precisamos realizar essa missão para que possa continuar, para que o mundo, a gente sabe que o mundo jaz no maligno, Jesus está à porta e cada vez mais vai ser pior e mais difícil de falar do amor de Deus para as pessoas. Então, enquanto a gente ainda pode falar do amor de Deus, nós precisamos abrir nossa boca e falar para os nossos vizinhos. E vocês receberam aí uma bandeirinha, não receberam? Todo mundo recebeu uma bandeirinha? Muito bem. Nós vamos dar uns 2 minutos agora, você vai fechar seus olhos e você vai orar por esse Estado brasileiro que você tem em sua mão. Se você não sabe o nome da bandeira, vire que atrás tem o nome do Estado. E nesse Estado você vai estar orando para que Deus possa abençoar os pastores, os missionários, todos que ali, os irmãos que estão ali naquele local, para que Deus possa abençoar, para que eles venham fazer realmente cumprir o ID de Jesus. Ok? Eu vou dar os 2 minutos. Após terminar os 2 minutos, eu vou pedir para o pastor fazer essa oração final, encerrando, tá? Para que nós possamos encerrar esse momento. Antes do momento, deixa eu só dar mais um aviso. Nós vamos ter, quarta-feira, que eu já avisei, né? Nosso PGzão. Na outra sexta-feira, a gente já vai ter a nossa sopa missionária. Certo? O grupo lá do satélite já está se movendo, nós já estamos articulando para fazer a sopa, para levarmos na UPA na sexta-feira, dia 14. Então, essa sopa já vai continuar também, cada mês é um PGM que vai estar responsável. Então, comece a articular para que a gente possa continuar a nossa missão de levar a palavra de Deus lá na UPA também, levando a sopa e levando uma porção da palavra de Deus. Ok? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Senhor, Pai. Nós exaltamos ao Senhor e glorificamos. Tu és a razão da nossa existência. Estamos aqui, Senhor, para cultuar, para render-te honra e glória. Colocar as nossas vidas diante do Senhor. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, seja para a glória do Teu nome. Esse momento, Pai, que nós estamos dando início à nossa campanha de missões nacionais. Nós clamamos por nossa nação, pelas autoridades constituídas, Pai, das 3 esferas, poder executivo, legislativo e judiciário. Autoridades, Pai, que, segundo a Tua palavra, foram colocadas pelo Senhor. Nada nem ninguém foge, Senhor, do agido soberano do nosso Deus. E nós colocamos todas essas autoridades em Tuas mãos. Abençoa o nosso Estado. Da mesma forma, clamamos
pelas autoridades no nosso estado e no nosso município. Meu Deus, que nós, como povo do Senhor, chamado Batista, que nesse tempo se reúne com o propósito de orar pela nação, trabalhar por meio de levantamento de recursos financeiros, dobrar os nossos joelhos, nos mobilizar como igreja, para que, Senhor, cada espaço desse país tenha acesso à Tua palavra, encontro com o Evangelho do Salvador de Jesus Cristo. A nós aqui, Senhor, nossa pequena igreja, nos dá condições de fazer missões também aqui em nosso lugar, nossa região, nossa cidade, nossa missão Marajó. Abençoa, Senhor, a nossa junta de missões, os pastores, os líderes, os missionários, Pai, espalhados pelo Brasil afora, nesses diversos projetos que foram aqui apresentados, Pai. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, dê saúde a cada um dos Teus servos, comprometimento, amor, dedicação, que nenhum, Senhor, recue no seu propósito de fazer o melhor para o Senhor. Abençoa nós aqui, Senhor, que possamos também contribuir com nossos recursos, com as nossas ofertas, com as nossas orações, com a nossa mobilização. Abençoa a nossa igreja, abençoa os batistas brasileiros, pastores, líderes, homens e mulheres, que estão, Senhor, diretamente ou indiretamente envolvidos nesse grande projeto, nessa grande ação missionária. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Quantos creem no poder de Deus? E quantos querem ser usados pelo Senhor? Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé e louvar o nome do Senhor, e que essa música seja uma oração diária na nossa vida, porque às vezes a gente se acomoda tanto no nosso coração, nas nossas atividades, e esquece que existem pessoas que estão com sede da palavra de Deus, com sede do amor de Deus, e às vezes é o nosso vizinho, às vezes é os filhos, é o esposo, é um amigo, um colega do trabalho que precisa de um abraço ou que precisa de ouvir a mensagem do Senhor, e às vezes é alguém de lá, do outro lado do país, ou do sul do país, que precisa de uma oferta, de uma ligação, né? Se a gente não pode ir, mas a gente pode ligar, pode contribuir. É no Marajó, né? Com os nossos missionários que estão lá. Então, o que nós estamos fazendo? Qual tem sido a nossa função, a nossa missão? Então, vamos cantar e fazer dessa canção a nossa oração, amém? Pessoas que levem a verdade, que levem o reino, que levem a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. Evangelho.
Santos que levem a verdade, que levem o reino, que levem a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. A quem enviarei para pregar o evangelho aos cativos e oprimidos, libertem eles da prisão. A quem enviarei para levar o evangelho às nações. O mundo clama pela luz na escuridão. A quem enviarei para pregar o evangelho aos cativos e oprimidos, libertem eles da prisão. A quem enviarei para levar o evangelho às nações. O mundo clama pela luz na escuridão. Leva-me, usa-me, eis-me aqui. Eu quero ser profeta. Leva-me. Diga para o Senhor te usar diariamente na sua vida, na sua rotina, no seu trabalho, na sua família. Que Ele venha estar usando você apenas como um instrumento em suas mãos, porque isso é um privilégio poder servir ao Senhor. Usa-me, eis-me aqui. Eu quero ser profeta nesta geração. A quem enviarei? Vamos cantar só mais uma vez. A quem enviarei para pregar o evangelho aos cativos e oprimidos, libertem eles da prisão. A quem enviarei para levar o evangelho às nações. O mundo clama pela luz na escuridão. Amém, Senhor Deus, nosso Pai. Te agradecemos, Senhor, por cada oferta que foi entregue à tua casa. Te agradecemos, Senhor, por cada pessoa que tem se disponibilizado para te servir com tudo aquilo que tem. Te agradecemos por cada irmão que está aqui presente. Te agradecemos por cada servo teu que tem se levantado diariamente para te buscar, te servir, juntos como uma família em Cristo Jesus. Que nós não venhamos, Senhor, querer nos mostrar, nos aparecer por qualquer razão, mas que nós venhamos ser voluntários do teu reino. Que nós venhamos nos entregar como oferta agradável ao Senhor. Que nós venhamos te servir na tua igreja, te servir na nossa família. E que tudo que nós venhamos fazer venha ser unicamente para te honrar e te glorificar. Te agradecemos por tudo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu vou chamar o irmão Jaime, que ele vai dar um breve testemunho. E a sua digníssima esposa, irmã Verônica. Pode? Bem, irmãos, é mais um motivo de agradecimento. Para ela, o que ela tem para contar, se eu vou ficar sabendo. Boa noite, irmãos, graça e paz. Não sou muito de conversar, mas é um motivo de alegria para mim, né? Os irmãos sabem que eu tenho um problema sério de coluna e estava tentando falar com o médico, tudinho, não estava conseguindo, desde o mês 4. Tive uma consulta agora dia 21.
Então, ele me examinou, viu meus exames, tudinho. E, para honra e glória do Senhor, não vai ser preciso fazer a cirurgia. E isso estava me deixando muito tensa. Estava sem conseguir dormir, porque muitos falavam, cirurgia de coluna é perigoso, tal, mas eu entreguei na mão do Senhor. Eu disse, Senhor, o Senhor sabe meu coração, como é que eu estou, e que seja feita a tua vontade, não a minha. E Deus, graças a Deus, fez a vontade, né, que tinha que ser feito. Então, eu agradeço a cada um dos irmãos que oraram por mim. E ainda peço que continue, porque ele disse que dores eu vou sentir, porque eu tenho reumatismo, tenho artrose e outras coisas, né? E passou mais 2 tipos de exercício. Então, ele disse que, dependendo desse exercício, vai fortalecer mais e as dores vão diminuir, não vão ficar como eu estou no momento. Então, eu queria passar isso para os irmãos, que eu tenho certeza que muitos irmãos aqui oraram por mim, e eu agradeço a cada um, e eu tenho orado por cada um de vocês aqui. E eu queria compartilhar com os irmãos, tá? Essa bênção que o Senhor me deu, porque para mim é uma vitória. Então, muito obrigada e boa noite a cada um, tá? Eu queria agradecer também pela a igreja em total, porque quando eu escolhi essa igreja, pastor, Deus já tinha colocado no meu coração, desde quando eu conheci o senhor em Salinas. Sempre gostei das pregações do pastor. E queria dizer para os irmãos que passar por provações é aquele versículo que eu queria deixar aqui para os irmãos em Tiago, né, que 1:2, que diz que deve ter por motivo de grande alegria, ou grande gozo, passar por várias provações. Parece uma coisa de louco, irmão. A gente está num momento difícil da vida, ainda tem que ficar alegre, feliz, mas é porque Jesus é que dá essa felicidade para a gente. E eu queria agradecer à igreja por tudo que a gente tem passado, irmãos ter se levantado para me ajudar minha esposa em orações e contribuições, que, inclusive, através dessas contribuições, eu consegui terminar de pagar a moto que eu estava pagando, consegui licenciar a moto esse mês, né? Também trabalhando, lógico, juntando com a ajuda dos irmãos, através de cesta básica, sabe? Deus não tem deixado faltar, entendeu? Porque essas provações, é como a palavra de Deus diz, que nós somos que nem ouro, passado pelo fogo. Se a gente for ouro, a gente vai permanecer ouro, porque o ouro derrete, mas ele continua na essência ouro. E deixando ele fora a parte, ele volta de novo a ser uma pedra de ouro. A gente não deve ser de pau, de pedra, ter a nossa fé fraca, porque senão a gente queima, aí vira pó, vira fumaça, vira fuligem. Mas Deus, ele está conosco, irmãos. A gente tem visto isso nessa igreja através das missões, através das escolas bíblicas, dos PGMs. Hoje, uma pergunta que o pastor fez aqui na escola bíblica interessante. Como é que a gente tem se comportado nesses tempos agora? Será que a gente tem sido aquele verdadeiro crente de chegar aqui na igreja e orar, fazer isso, vem todo domingo, entrega o dízimo, e a gente tem vivido isso lá fora para dar de testemunho para as pessoas? Interessante, né? E eu falei para ele até de alguns casos de pastores aí que não têm vivido a realidade do evangelho. E eu fiquei até com vergonha de chamar a atenção de uma vez, que os irmãos sabem que o meu trabalho é de mototáxi. Então, eu levei um pastor para ir comprar gasolina, que o carro dele não tinha gasolina, e ele me falou que ele licenciou o carro dele e pagou uma propina para o pessoal do Detran. Eu disse, mas pastor, isso está certo? Que pastor é esse, meu Deus? Irmãos, facilidades, o diabo tem colocado muito, mas a gente não tem que cair nessa situação. A gente tem que confiar em Deus, ir à frente, ir à luta e fazer aquilo que é certo, reto, correto. A gente tem que ser íntegro diante de Deus, não somente aqui na igreja, mas em casa. Então, eu quero agradecer por essa igreja maravilhosa que eu tenho aqui. Não deixe de participar das escolas bíblicas, das ajudas que for preciso para um irmão, para alguém. Ore pelo seu irmão, como vocês têm orado pela minha irmã e por mim, pela minha esposa e por mim. Viu? Porque isso, Deus, ele tem guardado essas orações. E eu louvo a Deus por isso. Viu, irmão? Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Não vou citar nomes de irmãos para não constranger ninguém, mas Deus conhece cada um dos irmãos, porque Ele não olha como a gente olha. Ele olha o nosso por dentro. Às vezes a gente olha as pessoas por fora, a gente não sabe como é. Não devemos julgar ninguém também. Ouviu? Muito obrigado, irmãos. Uma boa noite. Bom culto.
Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bom ver os irmãos pela manhã. Tivemos culto, escola bíblica, né, irmãos? Alguns irmãos estão aí se deslocando de volta para Belém, curtindo as férias. E espero que, graças a Deus, tudo ocorra bem, chegue em paz. E nos próximos encontros estejam conosco para cultuar e louvar ao nome do nosso Deus. Estamos aí iniciando o mês de agosto, né, irmãos? Hoje é dia 2 de agosto de 2026, iniciando aí a nossa campanha de missões nacionais, todos os batistas brasileiros focados na missão de evangelização de nossa nação. O final de julho, agora, início de agosto, final de agosto para setembro e final de setembro para outubro, nós estaremos levantando as nossas ofertas para missões nacionais, certo? Estaremos sempre, a nossa programação, sempre estamos enviando R$ 1.500 para as campanhas missionárias e o restante fica para os nossos projetos aqui na nossa igreja, né, irmãos? A nossa missão Marajó está vivendo uma transição, orem pelo casal de missionários que estarão ficando na missão até o final de dezembro. Mês de ano que vem, eu queria que vocês se unissem a nós em oração para Deus viabilizar um novo casal de missionários para a missão Marajó. Estamos contratando, nós alugamos um espaço que será o templo. O cidadão já ofereceu venda para a gente, viu, irmão? O irmão Alexandre perguntou quanto foi, né, irmãos? É uma bacatela de R$300 mil. O que é R$300 mil, irmãos? Para o rei do universo, né, irmãos? Isso não é nada. Para mim é muita coisa, irmãos. Para nós aqui, tudinho junto também é muita coisa. Mas para o Senhor não é nada. Aí eu disse assim para ele, o senhor não aceita 200? Como se eu tivesse 200, né, irmão? Aí ele, não, 200 não, 250. Aí disse, se o senhor me dá R$50 mil, a gente negocia o resto. Eu disse, eu vou atrás. Eu vou atrás. Eu disse, o Senhor está com a gente. E aí o templo na frente, atrás 2 kitnets, ou seja, o espaço do templo e casa pastoral, tudo pronto. Olha só, irmãos. Aí você diz assim, pastor, não está caro? Tá, irmão. Mas lá tudo é caro. Você não tem noção do que é Ponta de Pedras. O pessoal não tem noção das coisas. Não tem. Lá é tudo absurdo. Para a realidade de lá, tá bom. Está dentro da realidade. Né? Então, pastor, mas o documento, o terreno é legalizado? Não sei. Nós vamos alugar, passamos um ano alugando. Nesse um ano, nós vamos investigar. Né? Os documentos do terreno, se tem segurança jurídica, né, que é o termo que a advogada diz, se há segurança jurídica para a gente fazer um negócio com certa razoabilidade. Né? Então, orem por isso, por esse propósito. Você viu aqui um vídeo que muitos projetos da Junta de Missões Nacionais desenvolvem. Ao longo do mês de agosto e setembro, estaremos trazendo vídeos que vai mostrar cada um desses projetos, no seu detalhe, o que nós, como batistas brasileiros, juntos, unidos no seu propósito, fazemos em todo o Brasil. Muita coisa temos feito para a glória do Senhor, unindo esforços, né, irmãos? Nossa pequena igreja sozinha jamais poderia comprar uma carreta missionária, né, irmãos? Um barco que roda no Amazonas todo, mas unindo esforços no Brasil todo, temos feito grandes coisas pela glória do Senhor. Amém? Ore pela nossa Junta de Missões Nacionais, pelo pastor Fernando Brandão, que é o atual executivo da nossa convenção, pastor Fabrício, que é o executivo da Junta de Missões Nacionais, e por todos os missionários. Houve agora em julho uma grande mobilização missionária no Marajó. 4, 5 cidades foram alcançadas no projeto Jesus Transforma, e foram realizadas grandes ações, né, em 5 municípios do Marajó. Marajó, hoje, é um foco missionário dos batistas brasileiros. E nós, por acaso, temos uma missão no Marajó. Olha só, irmãos, que bênção, né? Estamos inseridos nesse projeto de Deus. Isso não foi à toa, não. Deus fez esse negócio aí. Amém, irmãos?
Bem, tem pessoas aqui nos visitando, né? Estou vendo aqui 2 jovens. Vocês poderiam se apresentar? A senhora é a Naíli. E a senhora é a Nazuíli. Pelo jeito são parentes. Mãe e filha. A irmã do Júlio, é? Ei, Júlio. Tá me estranhando, né? Não viu o nome? A semelhança. Sejam bem-vindas, viu? Tem um casal ali também, do lado do Radisson. Richardson. Oh, não, desculpa. É porque o irmão é novo aqui, a gente vai aprendendo devagarzinho. Richardson. Quem é o casal? Mateus. Carol. E esse é o Felipe? Guilherme. Tá pertinho, né, irmão? Felipe para Guilherme. E a moça aqui? Hein? Diz aí. Isadora? É isso aí, irmãos, que vocês ouviram. É isso aí que vocês ouviram. É porque desde a Covid meu ouvido ficou bem surdo, sabe? Não, é interessante, eu trabalhei no Jornal Liberal, né? E lá embaixo, onde fazia o jornal, a parte industrial, é um barulho muito forte que fabrica o jornal, impresso o jornal, né? E aí eu ia para madrugada, imagine madrugada ouvindo aquele barulho. Eu trabalhei 2 anos lá, quando eu saí, fui fazer audiometria. Um lado do ouvido perdeu uma capacidade de ouvir, ó. Ou seja, às vezes aqui está no louvor da igreja, aí zune muito alta, chega, eu tenho que tapar o ouvido assim, ó. Mas é só um lado. Aí o outro ficou mais surdo, eu não ouvi o nome da menina, né? Tem mais alguém visitando, irmãos? Ah, já foi apresentada, né? Como é que a gente diz, irmãos, para os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre, ouvirem para sempre. Amém. O casal ele é convidado do Richardson, é? Que bom, maravilha. Tem aqui a mãe da Camila, né? Seja bem-vindo, viu? A senhora já veio outras vezes, né? Ah, tá certo. Seja bem-vinda, a senhora também. Sinta-se abraçada por todos nós. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, fiquem sempre ligados nas informações da igreja, no WhatsApp da igreja, nas redes sociais. Esse mês de agora temos muitas coisas a acontecer. Simone já divulgou algumas aí. Essa semana agora, PGzão. Sábado vai ocorrer o concílio do Lauromar. Façam-se presentes, é importante aquele momento. Vamos fazer um café da manhã aqui para os pastores. Para ocorrer o concílio, tem que ter no mínimo 7 pastores. Se não tiver 7 pastores, o concílio não acontece. Então, vamos orar para que venha pelo menos 7 pastores. Certo? Ele quer que venha 7 certinho. Eu quero que tenha uns 20 aqui, né, irmãos? Ele fica com medo, né? Mas faz parte. No sábado seguinte, dia 15, vamos ter culto administrativo, sessão regular. No sábado posterior, dia 22, teremos estudo para os casais. E no último sábado, vamos ter o retiro da juventude. Sente aí, fica em pé. Quem é adolescente? O Alexandre quase fica em pé, né? Não tem nenhum adolescente? Tem ali a irmã, tem a outra irmã. Só tem 2 adolescentes hoje. O resto estão tudo viajando, é? Rapaz, de férias. Vamos orar para essas 2 adolescentes, a Ana Paula e a Alice. Irmãos, eu estou ficando velho mesmo. A Alice e a Ana Paula. As outras alguns devem estar acompanhando pelo YouTube. E, por sinal, irmãos, nós transmitimos os cultos pelo YouTube. Vá lá na página do YouTube da igreja, se inscreva para engrossar, né? Curte, comente, diga lá, glória a Deus. Um comentáriozinho importante, né? Segundo aí o pessoal que entende do negócio, né? Então, vamos orar por esses jovens, por esses adolescentes. Domingo que vem é dia da Juventude Batista, né? Esse dia, hoje, dia do adolescente batista. Vamos orar. Pai, eu quero colocar em tuas mãos a vida dos adolescentes de nossa igreja. Senhor, nós oramos por elas, por eles, nesse tempo tão difícil, onde eles têm sido bombardeados de informações, de influências, Pai, que têm trazido
distorções para a sua vida, para o seu comportamento. Pai, que eles tenham clareza espiritual, discernimento no Senhor, para passar, Senhor, essa fase da sua vida, amadurecerem, crescerem e serem bênção no Senhor, assim como já tem sido nessa obra. Nossos adolescentes têm sido bênção, Senhor, na tua igreja. Nós louvamos ao Senhor por isso. Que eles continuem, Senhor, sendo abençoados pelo Senhor, instrumento do Senhor onde quer que eles passem. Que sejam profissionais, homens e mulheres de Deus, onde quer que eles estudem, passem, exerçam seu trabalho, sua profissão, seu casamento, sua família, Pai, no nome de Jesus. É o que oramos, clamando ao Senhor pela palavra que vai ser ministrada nessa noite. Fala conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém? E amém. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 10. Seguindo a sequência das mensagens dominicais à noite, que nós temos pregados em todos os livros da Bíblia. Já chegamos ao último livro, Apocalipse, já há algum tempo, né, irmãos? E aí a gente parou no Apocalipse, estamos dissecando o Apocalipse, capítulo por versículo, perícope por perícope. Perícope é um termo teológico de delimitação de um raciocínio de um texto bíblico, certo, irmãos? E aí a gente está usando. Hoje nós vamos pregar do capítulo 10, todo o capítulo 10, domingo que vem será 11 até o 14, e no outro será 11, do 15 ao diante, que será a 7ª trombeta. Nós fechamos a 6ª trombeta. Antes de entrar na 7ª trombeta, há o interlúdio. O autor, revelado pelo Senhor, dá uma pausa antes de falar da 7ª trombeta. Há um interlúdio. O que ele vai falar nesse interlúdio? Né? E aí hoje e no domingo que vem serão palavras que estão dentro desse interlúdio, antes da 7ª trombeta. Vamos então ler o capítulo 10, que diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E gritou com forte voz, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os sete trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livro e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram:
é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém, irmãos? Amém. Meus queridos, ao chegarmos no capítulo 10 do livro do Apocalipse, depois de uma caminhada com os irmãos, é bom lembrar um pouco daquilo que nós percorremos nos 2 últimos capítulos que antecederam o 10º. O Apocalipse capítulo 8, vimos o silêncio, o céu em silêncio. As orações dos santos subindo ao incenso e o fogo do altar sendo lançado sobre a terra. Capítulo 8 e capítulo 9, nós ouvimos as trombetas. Nós ouvimos 6 trombetas. A terra foi ferida, o mar foi atingido, as águas se tornaram amargas, a luz foi parcialmente retirada, o abismo foi aberto, as forças de destruição foram liberadas sob os limites estabelecidos pelo Senhor. Nós vimos domingo passado que a terça parte da terra foi morta. Se vocês acharam que gente morreu na pandemia, vocês não têm noção do quantas pessoas morrerão 1/3 da terra. Mas, no final do capítulo 9, encontramos uma das declarações mais tristes do livro que nós pregamos domingo passado. Os outros homens, porém, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram. Inclusive, foi a tese básica da mensagem de domingo passado. Aí, agora, antes da 7ª trombeta, como eu disse anteriormente, há um interlúdio. O autor dá uma pausa, vai falar algo diferente. Antes da 7ª trombeta. Agora, no capítulo 10, a visão muda. João não contempla apenas os efeitos do juízo. Ele é lembrado de sua responsabilidade como profeta. Ele está lembrando a igreja. Portanto, encaixou exatamente a mensagem de hoje no nosso tema da campanha de missões. Missões, pregação do evangelho. A missão da igreja está inacabada. Depois de ouvir as trombetas, ele precisa ouvir novamente a voz de Deus. Depois de contemplar o sofrimento do mundo, ele precisa receber a palavra. Depois de ver a dureza da humanidade, que não se arrependia, ele precisava continuar testemunhando. Percebemos, então, que neste capítulo não foi escrito apenas para nos informar sobre o que Deus fará na história. Também foi escrito para nos fazer questionar e nos perguntar: estou disposto a ouvir a palavra de Deus? Aceito tanto a doçura como a amargura da revelação de Deus? Quero apenas compreender os mistérios. Eu estou vindo no culto à noite para ouvir sobre o Apocalipse, para descobrir o que o pastor vai falar em cada interpretação dessas figuras apocalípticas. O que significam? É apenas curiosidade ou eu estou disposto a obedecer à missão? Continuarei testemunhando, mesmo quando o mundo rejeitar a verdade? Porque, ainda que não se arrependam, precisamos continuar falando. Nós entendemos que no capítulo 10 de Apocalipse, como uma visão de transição que descreve a missão da igreja entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. O plano de Deus está avançando, mas ainda não está plenamente consumado. A igreja recebe a palavra, sofre por causa dela e continua proclamando às nações. Mas a mensagem pastoral permanece muito clara. Deus não revela os seus mistérios para alimentar nossa curiosidade, mas para orientar nossa fé
e fortalecer a nossa missão. Eu quero caminhar com os irmãos nessa direção. O silêncio no céu e a missão da igreja. E o primeiro destaque que esse texto nos apresenta encontra-se nos versículos iniciais, capítulo 1 a 2. Deus se manifesta com autoridade sobre a criação. Olha os versículos iniciais, irmãos. Vi outro anjo forte que descendo do céu, envolto em uma nuvem, como arco-íris na sua cabeça, o rosto era como o sol, as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs os pés sobre o mar, o pé direito e o esquerdo sobre a terra. A primeira coisa que nós observamos aqui é a origem do anjo. Ele desceu do céu. É interessante isso, porque ele está no céu, né, irmãos? A linguagem apocalipse, né? Ele está no céu, ele foi arrebatado, ele está lá. E desceu do céu. Parece-me que está a ideia que agora ele não está mais no céu. Aí você pergunta assim, mas como entender isso, irmãos? Eu vou dizer para você, eu não sei. Eu só sei que ele estava no céu e do céu desceu. O fato é, de onde veio o anjo? A mensagem não nasce da imaginação de João. Não é produto de uma análise humana da história. Não é uma teoria criada por alguém para explicar o sofrimento humano. A iniciativa vem do céu. A iniciativa vem de Deus. Isso é fundamental, porque quando nós olhamos para a história, muitas vezes nós vemos confusão, violência, injustiça, aparente descontrole, mas Apocalipse capítulo 10 nos lembra que a interpretação verdadeira da história vem de Deus. Ele é o autor e consumador da história. Aponta para a presença da glória e da autoridade de Deus. O anjo aparece, envolto em nuvem, como um arco-íris sobre a cabeça, e com o rosto semblante ao sol, e com os pés semelhante a coluna de fogo. Essas imagens revelam grandeza e autoridade. O arco-íris recorda a fidelidade de Deus à aliança. Em meio ao juízo, Deus não deixa de ser o Deus da aliança. Lá em Gênesis, o arco-íris como símbolo da aliança. Ezequiel 1:28, o arco-íris ao redor da glória divina. Quem é o anjo? Alguns intérpretes entendem que essa figura pode apresentar o próprio Cristo, por causa da descrição da glória, de domínio sobre o mar, sobre a terra e a autoridade que vinha sobre os seus pés como de fogo. Outros entendem que é um anjo criado, ainda que posição elevada, enviado como mensageiro de Deus. Podemos considerar mais seguro interpretar como sendo um anjo designado pelo Senhor para fazer aquilo que ele ordenou. Apocalipse normalmente distingue o cordeiro do anjo. Por isso é mais seguro afirmar que não era Cristo, mas era o anjo. O mais importante, contudo, é perceber que ele age com autoridade delegada do céu. Deus o mandou, Deus o enviou, com a autoridade de Deus. O anjo põe um pé sobre o mar e o outro sobre a terra. Vemos nessa postura uma declaração de domínio. A mensagem alcança toda a criação, terra e mar. Nenhum território está fora do governo de Deus. Nenhuma nação, nenhum império, nenhum sistema ou poder humano possui autonomia absoluta. Ele está no domínio de todas as coisas. Nem Satanás, nem as forças das trevas têm autonomia absoluta. Eles fazem até onde Deus permite. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno.
Irmãos, ele temporariamente está atormentando, mas o seu dia vai chegar. Amém, irmãos? Perceba que há um domínio, há um controle. O mar e a terra representam a totalidade do mundo habitado. O anjo declara que a palavra de Deus não é uma mensagem regional. Ela alcança povos, culturas, governos, indivíduos, embora alguns costumam dizer que nós temos uma crença judaico-cristã ocidental. Né, irmãos? Né? Esse discurso de alguns? Nós somos uma religião judaico-cristã ocidental. O Oriente não é dominado pelo cristianismo, né? Os muçulmanos estão dominando o mundo. Digam o que quiserem. O fato é que o Senhor tem o domínio absoluto de todas as coisas. Nós precisamos abandonar a ideia de que existem áreas da nossa vida que não pertencem a Deus. Minha família pertence a Deus. Meu trabalho pertence a Deus. Meu corpo pertence a Deus. A minha história, a minha igreja, a minha esperança pertence a Deus. Não existe uma parte da realidade onde Cristo não tem autoridade. Quando alguém rende a sua vida a Cristo, ele é do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Satanás, o príncipe deste mundo, está aí enganando e sendo enganado, porque o dia dele está chegando. Esse suposto domínio vai chegar ao fim. É isso que a palavra está dizendo. Não nos enganemos, não nos assustemos, não nos intimidemos face àquilo que as trevas estão fazendo. Deus está no controle de tudo. Deus sabe quem são os seus e nos usa para a sua glória. Por isso que não precisamos nos intimidar, irmãos. Não devemos nos acovardar em fazer a missão. 300 mil reais é muito dinheiro, mas para o Senhor isso não é nada. Ele pode nos dar no final de semana, se Ele quiser. Porque Deus é Deus. Amém, irmãos? Mas não podemos nos acovardar. Não podemos nos intimidar. Vamos avante. Façamos a nossa missão. Deixe que o Senhor está no controle. Ele vai abrindo as trincheiras e vai fechando quando lhe aprouver. Precisamos cumprir o nosso chamado. O segundo destaque desse texto, ele revela o suficiente, mas limita a curiosidade humana. Olha só, irmãos, do versículo 3 ao 7, ele diz o seguinte: e gritou com forte voz, e como ruge um leão, e quando ele gritou, 7 trovões fizeram soar suas próprias vozes. Logo os 7 trovões falaram e iam escrever, mas ouvi uma voz dizendo: guardem em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. É até o 7, mas a gente vai ler até aqui. O anjo brada como um leão. Na Escritura, o rugido do leão está associado à voz poderosa de Deus e ao anúncio de juízo. Lá em Amós, para fazer paralelo com alguns outros textos bíblicos, capítulo 1, versículo 2, diz: o Senhor rugirá em Sião. Para vocês perceberem aqui a simbologia do rugido do leão. Amós, capítulo 3, versículo 8, diz: o leão rugiu, quem não temerá? Oséias, capítulo 11, versículo 10, diz: o Senhor rugirá e os seus filhos responderão. O rugido comunica que algo decisivo está prestes a acontecer. Quando você hoje ouve um rugido do leão, você fica logo com medo, né, irmãos? Vocês souberam que viralizou nas redes sociais que acharam uma onça ali na Avenida Liberdade, viu, irmãos? Estão sabendo? Quem duvidava que tinha onça na floresta do Utinga, agora já sabe que tem. Né? Então, quando deu o rugido da onça, não é do leão, mas é da onça. Fique de longe. Não se aproxime, né, irmãos?
Deus não fala de maneira insignificante. Quando ele fala, a criação e a história precisam prestar atenção. Depois do brado do leão, 7 trovões fazem ouvir as suas vozes. O número 7, temos dito, é significativo no Apocalipse. Normalmente indica plenitude, completude. João ouve uma revelação completa, poderosa, significativa como os trovões. O que ele ouve é absolutamente significativo, completo e poderoso. Algo impactante. Mas quando ele se prepara para escrever, ele recebe uma ordem. Guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Aqui nós encontramos o limite importante para a nossa curiosidade. João ouviu, mas não recebeu autorização para registrar. Isso significa que existe revelação verdadeira que não foi destinada à publicação. Deuteronômio, capítulo 29, as coisas encobertas pertencem a Deus. Não é isso que diz? Daniel, capítulo 12, versículos 4 e 9, palavras seladas até o tempo determinado. Ah, pastor, mas como vai ser isso? Tem coisas, irmãos, que a gente não sabe. Mas quando estivermos diante do Senhor, tudo será revelado. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz que ele ouviu palavras que não podia repetir. Ao terceiro céu, que ele não podia nem sequer mencionar. Olha só. João, capítulo 16, versículo 12, de João reconhece que os discípulos ainda não podiam suportar tudo. Percebe, irmãos? Eu preciso reconhecer que existe uma tentação permanente de transformar a profecia em um campo de especulação. Muitas pessoas desejam saber a data exata do fim, a identidade de cada personagem, o significado preciso de cada símbolo, a correspondência entre cada trombeta e a notícia, o mapa completo dos acontecimentos futuros. Mas Apocalipse capítulo 10 nos lembra que Deus não revelou tudo. A fé bíblica não é a posse de todos os detalhes, é a confiança naquele que conhece todos os detalhes, conhece a nossa intimidade, ele sonda o nosso coração, ele sabe o que é o melhor até para nós, melhor do que nós mesmos, a ponto de, às vezes, negar aquilo que nós queremos, porque ele sabe a intenção dos nossos corações. Eu preciso ser humilde diante da palavra. Não devo preencher com imaginação aquilo que Deus decidiu não revelar. Isso não significa abandonar o estudo. Significa estudar com reverência e reconhecer os limites da revelação bíblica. Há diferença entre interpretar um texto e dominar o texto. Buscar compreensão e alimentar a especulação. Tem gente que fala coisa da Bíblia que não está na Bíblia. Mas ele tirou da Bíblia, não sei como. Né, irmãos? É impressionante. Alguns pregadores aí. Às vezes a gente ouve assim, meu Deus, que ele tirou? Eu nunca vi isso aí, porque não tinha mesmo, irmãos. É porque não tinha mesmo. E aí o caboclo fala coisa que não está na Bíblia, mas ele imagina que está. Aí ele diz que foi uma revelação extra que Deus para ele. Tem religiões aí, igrejas que surgiram porque... Né? Tem gente que já marcou até a data de Jesus 3 vezes. Aí, como não veio, eles tiveram que refazer a teologia. E deram uma ginástica para tentar não perder credibilidade. O anjo levanta a mão e jura por Deus que já não haverá demora. O sentido é que mais provável não é que o tempo deixará de existir, mas que o período de espera chegará ao fim. Eu estava conversando hoje com o papai,
que ele contou no carro que quando ele tinha 10 anos de idade, o sonho dele era casar antes de Jesus voltar. Porque Jesus estava para voltar, então ele queria casar antes dele voltar. Ele casou, chegou aos 80 anos e Jesus não voltou. Né? Teve 5 filhos e Jesus não voltou. O período vai chegar. É demora? Mas o que é demora? 1000 anos para o Senhor é um dia. Tempo para ele nem existe. Passado, presente e futuro estão latentes diante dele. Amém, irmãos? A aparente demora do juízo e da consumação não significa que Deus tenha esquecido de suas promessas. Abacuque 2,3 diz, a visão aguarda o tempo determinado. Daniel 12,7 diz, o período de sofrimento possui limite. Vai chegar ao fim. Tenha esperança. A lição da Escola Bíblica Dominical falou mais ou menos isso hoje, né? Como manter esperança em meio ao juízo? Como estar esperançoso, feliz, alegre, contente, quando a gente vê que as coisas estão cada vez piores? O anjo diz, vai chegar, acalme-se um pouco mais, descanse no Senhor, nutra a esperança no seu coração. Temos entendido que essa promessa aponta para o avanço da história em direção à consumação. Cristo já reina, o plano da redenção já foi inaugurado, mas a plenitude ainda há de ser manifesta. Cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo o que ele anunciou aos seus servos, os profetas, diz o texto. Mistério de Deus. Parece uma igreja pentecostal, né, irmão? Muito respeito aos nossos irmãos pentecostais, mas eles gostam da palavra mistério, né, irmãos? Olha o texto aqui, mistério de Deus. O mistério de Deus não é um enigma sem solução. No Novo Testamento, o mistério é uma realidade anteriormente oculta, agora revelada progressivamente. Esse mistério inclui a encarnação do Filho, a morte e a ressurreição de Cristo, a salvação dos pecadores, a inclusão das nações, dos gentios ao povo de Israel, o sofrimento da igreja, a derrota do mal, a consumação do reino. Esse é o mistério. Romanos, capítulo 16, versículo 26, diz que o mistério foi revelado aos profetas. E aí foram escrevendo, dizendo, hoje pela manhã na escola bíblica, na classe da terceira idade, Miqueias, tu Belém Efrata, de Belém, uma cidade sem significado, desprezada das menores, de lá veio o Messias. Olha só, mistério, Deus está conduzindo a história para um propósito, mesmo quando não compreendo todos os caminhos, para confiar no destino final, precisamos descansar no Senhor. Amém? Terceiro destaque. Versículos de 8 a 10. Olha o que diz, irmãos. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho, e então ele me falou, pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho na mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. A palavra precisa ser recebida interiormente. João recebe a ordem de tomar o livrinho e comê-lo. Essa aqui é uma mensagem muito significativa. João não deve apenas observar o livro, ele precisa incorporá-lo, ele precisa internalizá-lo. Comer significa
fazer parte da tua vida. Você não apenas lê, mas essa verdade fazer parte da tua existência. Comer o livro. A palavra não deve permanecer à distância, ela deve entrar em nós. Ela não deve estar aberta na sala, no Salmo 91, como um amuleto, para que os fluidos venham proteger a casa, não. Ela vem fazer parte, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém, irmãos? Perceba, também encontramos a mesma ideia lá em Jeremias, capítulo 15, 16. As palavras de Deus são recebidas com alegria. A principal referência desse texto aqui está lá em Ezequiel. Essa palavra foi dita ao profeta Ezequiel. O profeta recebe um rolo e é ordenado a comê-lo. Assim como João recebe a revelação do Apocalipse. O rolo contém palavras de lamento, pranto e sofrimento, lá em Ezequiel. Mas na sua boca era doce como mel. Salmo 19, 10 diz: a palavra é mais doce do que o mel. Salmo 119, 103 diz que a palavra do Senhor são doces ao paladar. Eu posso estudar a Bíblia sem permitir que a Bíblia me estude. Posso conhecer os termos gregos, os termos hebraicos, o aramaico, os embates e debates escatológicos. Eu posso conhecer as posições interpretativas. Eu posso conhecer os símbolos, as estruturas literárias e ainda assim permanecer sem arrependimento. João não apenas lê o livro, ele come. Isso significa que eu preciso permitir que a palavra entre na minha mente, alcance a minha consciência, confronte os meus pecados, reorganize as minhas prioridades e transforme as minhas decisões. A palavra que nós comemos, que nos alimentamos, que é internalizada em nós, ela causa uma revolução interna dentro do coração do ser humano, a ponto dele se transformar em uma nova criatura. Amém, irmãos? A palavra de Deus, a exegese verdadeira não termina na informação. Ela deve nos conduzir à submissão. Nessa perspectiva, ele apresenta uma dualidade muito interessante aqui no texto. Ele diz que ela é doce e ela é amarga. A palavra é doce porque nela encontro a graça de Deus. Ela é doce porque na palavra nós encontramos a promessa de perdão. Nós encontramos a vitória de Cristo, a esperança da ressurreição. Ela é doce porque ela nos dá a certeza da presença divina e a perseverança dos eleitos de Deus. Ela é doce porque a promessa de um novo céu e uma nova terra será uma realidade. Eu não anuncio apenas uma mensagem de juízo. Perceba que as seis trombetas eram de juízo. Mas também anunciamos o evangelho do Cordeiro que venceu. Ela é doce, mas também ela é amarga, diz o texto. Ela é doce no paladar, mas quando ela entra, ela se torna amarga. O livro também se torna amarga. Ela é amarga porque ela confronta. Ela confronta a idolatria. Ela confronta a injustiça. Ela confronta o pecado oculto. Ela nos mostra quem de fato nós somos. Ela confronta o orgulho humano, a falsa segurança, a perseguição contra os santos. Ela confronta o juízo que virá sobre os que rejeitam a Deus. Eu preciso aceitar que o evangelho não existe apenas para me confrontar, para não me confortar, mas também para nos confrontar. Ela nos corrige. Lá em Jeremias, capítulo 20, versículos 7 a 9, Jeremias diz: a palavra é como fogo impossível de conter. Hebreus, capítulo 4, diz que a palavra discerne os pensamentos e as intenções do homem. Timóteo, na segunda carta, Paulo escreve
as Escrituras, ela ensina, repreende, corrige e educa. Ela corrige, irmãos. E quem recebe uma correção achando graça, né? Sorrindo. Minha mãe, quando dava uma surra na gente, ela diz, não ri, se tu rir, tu vai ser pior. Pior coisa é a pessoa estar apanhando rindo, né, do outro, né, irmãos? Ai de nós se a gente achasse graça dela. Tu ia apanhar 3 vezes mais. Mamãe era cruel. Minha mãe era uma bênção. Irmãos, em 2 Coríntios, o evangelho é vida para uns e juízo para outros. Ela é doce, mas ela é amarga. A mesma palavra que consola o quebrantado, incomoda o impenitente. A mesma mensagem que anuncia a salvação também denuncia a rebelião. Ela é doce, mas ela é amarga. Uma igreja que só quer doçura. Imagina? Eu preciso tomar cuidado para não desejar uma palavra sem amargura. A gente vive um tempo, irmãos, que as pessoas buscam igrejas para ouvir mensagens de autoajuda, que eu preciso daqui sair confortado. O que o pastor falou ali não falou contra o meu adultério. Quer dizer que eu não posso nem adulterar. Não? Eu cheguei em Salinas, um jovem chegou comigo, eu estava meus primeiros dias de contato com os irmãos, chegou, pastor, esse negócio de fazer sexo antes do casamento ainda é pecado? Eu olhei para a cara dele assim, desde quando tu acha que mudou? Interessante, né, irmãos? Uma igreja que aceita apenas mensagens agradáveis corre o risco de rejeitar a própria palavra de Deus. Se eu quero graça sem arrependimento, se eu quero bênção sem santidade, se eu quero promessas sem obediência, vitória sem sofrimento, reino sem cruz, então não estou recebendo o livro inteiro, porque ele é doce, mas ele é amarga. O evangelho é doce porque Cristo salva, mas é amargo porque Cristo também exige que eu negue a mim mesmo, tome a minha cruz e siga-o. Temos entendido que essa promessa aponta para o avanço da história em direção à consumação. Cristo já caminha para a sua revelação final. Meus queridos, a palavra de Deus, no versículo 11, que é o último versículo, nos destaca o último ponto da mensagem de hoje. Essa palavra que é doce e amarga. Essa palavra que precisa ser internalizada. Agora, depois de recebida, ela precisa ser enviada. Ela precisa ser testemunhada. Então disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O capítulo 10 fecha com essa palavra. Essa palavra que você internaliza precisa ser testemunhada. Depois de comer o livrinho, João recebe uma nova ordem: profetizar. Isso é significativo para nós, igreja, na abertura da campanha de missões nacionais. A experiência espiritual não termina na contemplação de um livro, de estudar a Bíblia na escola bíblica dominical. A revelação, ela produz missão. João não recebe a palavra para guardá-la em silêncio no coração. Ele deve proclamá-la aos povos, nações, línguas e reinos. Ainda que não recebam, ainda que zombem, ainda que escarneçam, você precisa anunciar. Mateus capítulo 28, muito conhecido de nós todos. Fazer discípulos de todas as nações. Atos 1:8, testemunhar até os confins da terra.
Romanos 10, 14, que por sinal é o texto dessa campanha, como ouvirão se não há quem pregue? O evangelho não é apenas para um grupo étnico, para uma cultura ou para uma classe social. A igreja, ela é enviada aos povos, às nações, às línguas, aos reinos, aos anônimos, aos poderosos, aos esquecidos, aos que estão perto, aos que estão longe. Para todos, a missão é universal. Profetizar aqui não significa apenas prever acontecimentos. Significa falar a palavra de Deus com autoridade e fidelidade. O testemunho profético inclui denunciar o pecado, por isso que ela é amarga. Inclui anunciar o juízo. Inclui pregar o evangelho, chamar ao arrependimento, apresentar Cristo como o único Salvador e anunciar a vitória do reino de Deus. Eu preciso evitar dois extremos. Uma mensagem que só condena e não anuncia graça. E uma mensagem que só consola e nunca confronta o pecado. A mensagem bíblica, ela é doce, mas ela é amarga. Se você sair daqui incomodado com o que você ouviu, é porque o Espírito de Deus está falando com você. Amém, irmãos? Ele fere para curar. Ele derruba para reconstruir. E denuncia para conduzir ao arrependimento. O capítulo começa, irmãos, afirmando que a consumação não demorará infinitamente. O anjo diz: o fim está chegando. Calma. Mantenham a esperança. Cumpram a sua missão. Não desistam. Vamos juntos. Mas antes do fim, João ainda precisa profetizar. Isso me mostra que a igreja vive em duas certezas. Cristo já veio, mas a missão ainda precisa ser cumprida. O tempo é breve, mas a responsabilidade é muito grande. Igreja do Senhor, hoje nós estamos abrindo a nossa campanha de missões nacionais. Daqui a 2 meses, missões locais. E nunca vai acabar, até Cristo voltar. Amém, irmãos? Fechando, irmãos, concluindo a nossa palavra dessa noite. O que farei com o livrinho? O anjo deu um livrinho, o anjo deu um comando. Ao concluir Apocalipse capítulo 10, percebemos que o texto nos conduz a 4 movimentos que nós compartilhamos nessa noite. Para fazer um breve resumo. Primeiro, o anjo desce do céu com autoridade sobre o mar e a terra. Segundo, os 7 trovões revelam que Deus possui mistérios que não me foram confiados. Terceiro, João come o livrinho e experimenta sua doçura e sua amargura. E quarto, João é enviado a profetizar às nações. Essa sequência, ela é profundamente importante para nós como igreja. Eu não posso começar pela missão sem antes receber a palavra. Não posso proclamar aquilo que não assimilei. Não posso falar de santidade se a santidade não me confronta. Não posso anunciar graça se não reconheço a gravidade do pecado. Mas também não posso permanecer apenas estudando eternamente. Depois de comer o livro, João é enviado. O texto me conduz, irmãos, a algumas reflexões que eu preciso pensar nessa noite. Primeiro, eu quero apenas conhecer os mistérios ou obedecer à missão? Segundo, estou disposto a receber a palavra inteira na sua doçura e na sua amargura? Aceito apenas as promessas doces ou também as advertências amargas? Minha fé está produzindo testemunho? Minha igreja está falando às nações ou apenas preservando seu conforto, querendo só comprar ar-condicionado, né, irmãos? E, por sinal, queremos climatizar lá em cima. Mas missões jamais poderá ficar de fora. Amém, irmãos? O texto me conduz a uma decisão, não apenas reflexão.
Hoje eu preciso decidir se receberei a palavra de modo superficial ou permitirei que ela se aprofunde em mim. Se eu apenas aprecio a palavra que é a verdade, ou essa palavra faz parte da minha vida. Preciso decidir se continuarei buscando respostas para alimentar minha curiosidade, ou se viverei confiante diante dos limites da revelação de Deus. Nem tudo sabemos. Jesus disse, ninguém sabe o dia da volta. Mas tem igreja aí que até marcou o dia, né, irmãos? Interessante. Preciso decidir se permanecer calado diante de uma geração que precisa ouvir o Evangelho, ou se assumirei minha responsabilidade de testemunhar. O mundo precisa de uma igreja que não invente mistérios, mas que proclame a verdade revelada. O mundo precisa de uma igreja que não negue o juízo, mas anuncie a graça. O mundo precisa de uma igreja que não se deixe dominar pelo medo, mas testemunhe com fidelidade. Temos sido essa igreja? Você tem sido essa igreja? Eu quero concluir, irmão, dizendo, a palavra é doce, porque Deus salva, mas ela é amarga porque ela julga. É urgente porque o tempo está avançando. E a palavra é missionária porque ainda há povos, línguas e reinos que precisam ouvir. Não sei se receberão a palavra. Não sei se reconhecerão Jesus como seu Senhor. Mas precisamos testemunhar. Que eu não seja apenas um admirador da revelação de Deus. Que eu seja alguém que coma esse livro, suporte sua amargura, desfrute da sua doçura e cumpra a sua missão. Porque Deus ainda fala, Cristo ainda reina, a história ainda caminha para a consumação e a igreja ainda foi chamada a profetizar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Sejamos essa igreja. Vivamos essa realidade. Nesse interlúdio que João apresentou para nós essa noite, antes de falar da 7ª e última trombeta. Que essa palavra, de fato, produza em nosso coração aquilo que, propósito para qual foi encaminhada a cada um de nós. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer pela palavra que foi ministrada ao coração da tua igreja. Que ela não volte vazia, que ela trabalhe em cada coração nessa noite, que ela produza frutos de arrependimento. Se porventura, Pai, haja alguém entre nós que ainda não assumiu um compromisso com o Senhor, ainda não se rendeu ao senhorio de Cristo, ó Senhor, completa essa obra, transforma esse coração, essa vida, em nome de Jesus. É o que oramos. Amém e amém. Vamos cantar, irmãos. Ok. Vamos ficar em pé, irmãos? Eu ia pedir para vocês sentarem, mas não. Agora nós vamos cantar uma canção para chegar ao final do nosso culto. E aí, como não foi recolhida a oferta, você pode ter essa oportunidade agora, certo? Existem alguns QR Codes, irmãos, nos cantos, nas janelas aí. Na nova conta, a gente tem uma conta provisória. Essa conta não é a definitiva, a da igreja teve um probleminha, mas essa está provisória, use essa por enquanto, tá bom? Tem alguns QR Codes espalhados aí. Nós recebemos uma informação de um jovem que está acompanhando o culto pelo YouTube, é Maílson? O seu Maílson. Ah, é o seu Maílson, é o meu vizinho, ó, irmão. Ele está acompanhando o culto pela internet. Um abraço, seu Maílson, e pediu para que a gente ore pela saúde dele, certo, irmãos? Assim como a irmã tem um problema de coluna, ele também tem, só que ele é pedreiro, ele precisa da coluna dele para trabalhar, imagina? E ele está muito triste, porque ele está parado por causa desse problema na coluna. Vamos orar então por ele? Então a gente ora pelo seu Maílson,
e a gente canta, recolhe a oferta, depois a gente ora de novo encerrando o culto, tá bom? Pai, eu quero entregar em tuas mãos a vida do seu Maílson, que está acompanhando esse culto, e tantos outros, Pai, que estão acompanhando o culto ou vão acompanhar posteriormente. Nós oramos pela sua saúde, pela sua recuperação, em nome de Jesus. Tu és o médico dos médicos. Coisas acontecem, Senhor, dos quais não temos explicação, mas Tu tens os Teus propósitos eternos. E nada acontece em vão na vida, Senhor, na vida do ser humano. Nós entendemos que quando nós temos acesso à Tua palavra e a palavra encontra a nossa vida pertence ao Senhor. Nós oramos para que a sua vida seja rendida aos Teus pés. Oramos pela sua salvação, pela sua transformação e pela sua cura da sua coluna. Meu Deus, em nome de Jesus, só Tu podes fazer isso. E é em Ti que nós confiamos, hoje e sempre. Amém e amém. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
irmãos? Maravilha. Irmãos, antes de orarmos encerrando o culto, eu queria lembrá-los do encontro de pastores e líderes que vai acontecer em setembro. A inscrição é R$120, que vai acontecer no acampamento Paraíso Batista em Castanhal. Esse valor está incluso almoço, janta, café da tarde, alguma coisa assim. E a hospedagem que é lá no acampamento. Você precisa levar rede ou colchonete, certo, irmãos? Ou só barraca de camping, né, para quem tem. E aí a inscrição é 120 até dia 20. Passou o dia 20,